Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia e compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Creuza Maria Teixeira e o esposo Evilásio, são de Vilhena, em Rondônia, estão no Chile, na casa da filha Evileuza Alves Teixeira, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Evileuza, que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida, e também um abraço para o Mário Salgado, que é o esposo da Evileuza. Também a Cláudia Castro, completando mais um ano de vida, parabéns, Cláudia. Um alô especial para a Marinha, lá de Pesqueira, em Pernambuco, Zenaide de Praia Grande, São Paulo, Mara de Manaus, Terezinha Santana de Povoado Joá, em Cícero Dantas, na Bahia. Um alô especial para Ivone Lopes, que é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Marcos Siqueira e Maria de Fátima, que são de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Ricardo Bosquete Novoa, de Itariri, também em São Paulo, Maria de Fátima Souza, de Macapá, no Amapá, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, proteção que nos tens dado. Obrigado por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que estejas com os aniversariantes de hoje, Evileuza Alves Teixeira, também a Cláudia Castro e todos os demais que estão completando mais um ano de vida, e ainda pedimos uma bênção especial para todos que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um, Pai, conforme a Tua santa vontade. Pedimos também por todos os que nos escrevem pedindo orações. Cada um tem a sua necessidade, Pai, faça a Tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o estudo desta semana. Estivemos aqui falando a respeito do Senhor reina. O Senhor, Ele é soberano. E a Bíblia, quando ela inicia, ela começa em Gênesis 1, verso 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não temos dúvida disso, que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele está no controle de todo o universo, não somente aqui deste planeta Terra. Não, Deus, Ele tem o controle. E nós, seres humanos, falíveis, pecadores, precisamos crer que este Deus, que criou todas as coisas e que sustém tudo, Ele nos ama e Ele tem o desejo muito grande de nos salvar. É tanto que Ele, Deus, enviou o seu Filho Jesus para vir a este mundo, nascer de uma virgem, nascer como todos nós nascemos. Ele se tornou um de nós, um ser humano, mas Ele não deixou de ser Deus, só que aqui, quando esteve, durante 33 anos, Ele esteve na sua natureza humana, foi uma encarnação. Jesus, Ele encarnou, se tornou carne para viver entre nós, para poder passar por tudo que nós passamos e no final Ele então poder entregar a sua vida por cada ser humano. Por que Jesus entregou a sua vida por cada ser humano? Porque Ele não pecou. Jesus, Ele tinha a sua natureza humana, mas Ele não tinha a tendência para o pecado, como Adão e Eva foram criados. Eles eram humanos, mas tinham o livre-arbítrio. Eles não tinham dentro deles a tendência para o pecado. Nós temos, por quê? Porque depois que Adão e Eva pecaram, todos nós já nascemos em pecado, com essa tendência para as coisas erradas, para fazer aquilo que nós queremos fazer, o desejo da carne. E então, Jesus, Ele veio, Ele não tinha essa tendência que nós temos, mas Ele poderia ter pecado, assim como Adão pecou. Adão era livre para escolher, Adão e Eva, eles escolheram transgredir a lei de Deus, a ordem que Deus havia dado: não comerás daquele fruto. Mas eles, sendo tentados por Satanás, que estava incorporado na serpente, eles duvidaram então do que Deus havia dito, que se eles comessem, eles iriam morrer. E Satanás falou com Eva: se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, os seus olhos, o entendimento vai abrir, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vejam, irmãos, como que Satanás nos tenta. Nós sabemos que Deus, Ele requer que nós reconheçamos que somos falhos, somos pecadores, e que nós dependemos da graça de Jesus, do perdão de Jesus para sermos salvos,
Mas Satanás, ele coloca em nossa mente que nós temos dentro de nós esta força que nós precisamos e que nós temos o controle da nossa vida. É isso que Satanás faz. Então ele apresenta o pecado de uma forma tão bonita, atraente, que muitos de nós caímos. E todos nós pecamos, irmãos, todos, mas existe uma diferença. Todos nós pecamos, mas aqueles que reconhecem que são pecadores, que pecaram, que cometeram aquele pecado e pedem perdão com sinceridade de coração, Deus perdoa através do sangue de Jesus. Agora, aqueles que sabem que são pecadores e que estão no caminho errado e não se arrependem, então Deus não pode perdoar. Então aí que está a diferença. Todos nós somos pecadores. Nós nos lembramos aqui de Davi. Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, ele reconheceu que ele tinha pecado. Quando o profeta foi falar com ele, o profeta Natan, então Davi disse: esse homem sou eu. E ele se arrependeu. Ele escreveu o Salmo 51, você pode ler, que é a oração de arrependimento de Davi. Então Deus perdoou aquele pecado de adultério e que ele mandou que o marido de Batseba fosse morto na batalha, colocasse ele na frente. Vejam a maldade do coração de Davi. Ele querendo esconder o seu pecado, mas Deus falou com o profeta Natan, Natan foi lá e falou com Davi. E Davi reconheceu, se arrependeu. Não é que Davi não tenha cometido outros pecados, cometeu sim outros pecados, outros erros, mas sempre ele reconhecia e buscava em Deus. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Todos nós, irmãos, podemos ser segundo o coração de Deus, basta nós sermos humildes, nós nos arrependermos. É isso que nós precisamos fazer. Mas Satanás coloca em nossa mente, em nosso coração, o orgulho. Não, eu não vou pedir perdão àquela pessoa, porque não, eu vou esquecer e deixa para lá. Não, nós temos que nos humilhar, irmãos. Satanás, ele procura colocar em nós aquele coração duro, mas Jesus, ele veio para quebrantar o nosso coração. Então, o salmista, ele escreveu aqui no Salmos 1 e nos versos 1 em diante: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, diz aqui no verso 3, que ela é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então vejam o que o salmista diz, que aquele que não segue o caminho dos ímpios, dos perversos, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos escarnecedores, esses procuram ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos buscar a presença de Deus em nossa vida a cada dia, a cada momento. O Senhor precisa reinar em nossa vida, mas Ele só vai reinar se nós nos humilharmos, reconhecermos que somos pecadores, que nós necessitamos da presença dEle em nossa vida. Não adianta nada nós crermos que há um Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que no princípio Deus criou o mundo através da sua palavra, do seu poder. Não adianta nada nós crermos nisso se Jesus, ele não estiver entronizado em nosso coração, se ele não estiver reinando em nossa vida. Eu não quero dizer que quando Jesus reina nós não vamos pecar, porque, como eu já tenho dito para vocês, nós teremos essa tendência pecaminosa até quando Jesus voltar. Todos nós estamos sujeitos a pecados, a falhas, mas sempre temos que nos humilhar, pedir perdão, nos arrepender para que Deus possa reinar em nossa vida. E então, quando Jesus voltar, aí sim, o pecado não vai mais habitar em nós. Por quê? Porque nós seremos transformados de um corpo corruptível para incorruptível. E nós então não mais teremos estes problemas que nós temos aqui neste mundo, porque aí nós teremos um corpo glorificado, livres de todo o pecado. Deus, ele vai colocar um fim no pecado, na raiz e nos ramos do pecado. A raiz é Satanás, os ramos são os ímpios, os perversos, aqueles que não querem aceitar a Jesus. O salmista, no Salmo 8, ele escreve aqui: ó Senhor, nosso Senhor,
Teu nome majestoso enche a terra, tua glória mais alta do que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos aqui os que te opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, perguntam: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Vejam, irmãos, quando o salmista estava olhando a grandiosidade da criação de Deus, ele pergunta: quem é o homem, um simples mortal, para que penses nele? Vejam, irmãos, nós temos um valor inestimável para Deus, porque a nossa vida custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro nos diz, nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por mim e por você. E Ele está esperando apenas uma resposta. Vamos nós abrir o coração e deixar Jesus entrar e fazer morada em nós, viver com Ele. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, vamos sim, mesmo tendo Jesus em nossa vida, mas nós saberemos como lidar com esses problemas, por quê? Porque nós estaremos colocando nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos problemas, e Ele vai nos sustentar, e Ele vai fazer o melhor por cada um de nós, e nós vamos ter paz em nosso coração. Por quê? Porque nós temos Jesus em nossa vida. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Nós precisamos, irmãos, ter consciência de que ao aceitarmos Jesus em nossa vida, ao crermos no poder de Deus, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinamentos. Tudo aquilo que Ele deixou escrito na sua palavra, nós precisamos colocar em prática em nossa vida. É claro que, humanamente falando, é impossível nós obedecermos e fazermos a vontade de Deus, mas é pelo poder de Jesus que vai estar reinando em nossa vida. Toda vez que vier uma tentação à sua mente, ao seu coração, clame a Jesus, coloque aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo, me ajude. E Ele vai estender a mão, vai nos ajudar e vai nos dar a vitória. Que o Senhor possa estar reinando em minha vida e na sua vida cada dia. Que nós possamos, irmãos, continuar firmes, perseverando neste caminho, porque não vai demorar. Nós estaremos juntos com Ele nos céus. Que Deus abençoe a cada um dos que estudam conosco a Bíblia cada dia, que nos dê entendimento da sua palavra, que possamos decidir viver as verdades da palavra de Deus em nossa vida e que possamos ser vitoriosos pelo poder de Jesus. Que todos tenham um bom dia, tenham todos um feliz dia da preparação, um feliz sábado. No domingo nós estaremos novamente juntos, se Deus nos permitir, para dar sequência a esta série sobre o livro dos Salmos. Mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.